O Prêmio São Paulo de Literatura, que está na sua 4ª edição, é o mais importante prêmio de literatura do Brasil. Ele tem como objetivo estimular autores inéditos e autores já consagrados. Ao mesmo tempo, ele dá visibilidade às obras desses autores, o que serve, sem dúvida nenhuma, como grande incentivo à leitura e à produção literária. Eu nasci em São Paulo, em 75. Eu comecei a publicar em 2003 com um livro de contos chamado Minto Enquanto Posso. Depois veio um outro livro que é Engano Seu e Nego Tudo. E Os Malaquias é meu primeiro romance. A pressão do ar achatou os corpos contra o colchão. A casa inteira se acendeu e apagou. Uma lâmpada no meio do vale. O trovão soou comprido até alcançar o lado oposto da serra. Os Malaquias, ele é baseado na história da minha família. É um casal no interior de Minas Gerais. Eles sofrem um acidente natural, um raio cai na casa e mata o casal e deixa órfãos 5 filhos. No caso do livro, eu permaneci com 3. Como a orfandade acaba separando esses irmãos, eles, através do livro, tentam se reencontrar. Um livro de realismo mágico, uma vez que acontecem fenômenos que a nossa lógica da realidade não explica. Ele está fora do que se espera e da lógica e tal. Nas crianças, nos 3, o coração fazia diástole, a via expressa estava aberta. O vaso dilatado não perturbou o curso da eletricidade e o raio seguiu pelo funil da aorta. Sem afetar o órgão, os 3 tiveram queimaduras ínfimas imperceptíveis. Doutor em Literatura Comparada, Luiz Alberto Brandão é professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi finalista do Prêmio Jabuti e recebeu o Prêmio Nacional de Literatura João de Barro em 2009 com Chuva de Letras. O poder de atração do moreno e da morena é proporcional à nossa dificuldade de compreender tal poder. No coração há uma clareira onde o desejo dá saltos vitais. Num amanhecer supostamente no final dos anos 1950, 2 jovens anônimos, o moreno e a morena, se cruzam na escada de um sobrado de um subúrbio brasileiro. É desse encontro que fala Manhã do Brasil, romance de estreia de Luiz Alberto Brandão. Composto de 75 pequenos quadros narrados ao ritmo urgente de um arrebatamento, o livro apresenta uma história poética e nostálgica sobre pessoas que se atraem e fazem dessa relação uma experiência erótica, livre e lírica da vida urbana moderna. Em sua literatura, Brandão explora o mundo dos jovens, demonstrando seus dilemas e inquietudes, sem deixar de se preocupar com o trabalho das palavras e os signos gráficos. Tudo está por viver. Um vento forte sopra sem parar. Sustenta nas alturas o voo ligeiro dos tapetes mágicos. A minha paixão por literatura começou num momento bem definido, que foi um curso de filosofia que eu fiz no ensino médio, no Colégio Santa Cruz, em que nós líamos autores que suscitavam uma reflexão filosófica. Depois, por razões prudenciais, eu fiz economia, fiz ciências sociais. Eu já escrevi muitos livros. Mas o livro que mais se aproxima da Ilusão da Alma chama-se Auto-Engano. É um livro sobre as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Ele preparou o caminho para a ilusão da alma. Visto de fora, a olho nu, o que é? Uma pelota enrugada e viscosa, 1,5 kg de miolos cinzentos, feixes de pixels numa tela de alta definição. A Ilusão da Alma é um auto-engano cósmico. Eu criei um personagem, é um professor de letras, ele tem um tumor cerebral. Ele acaba se recuperando a partir de uma cirurgia e ele é tomado por uma obsessão de conhecimento sobre a relação entre o cérebro e a mente. E como ele vai ficando extremamente perturbado com o que ele vai descobrindo sobre ele mesmo. Eu procuro transmitir a ideia de que nós podemos estar radicalmente enganados sobre o tipo de ser que somos e o que nos faz agir como agimos. O cérebro engendra a mente que interroga o cérebro que assombra a mente. Como é possível que da massa borrachuda e gosmenta alojada em nossos crânios desponte o mistério de uma vida interior? Marcelo Cid tem 34 anos, é diplomata e leitor constante de Borges. Publicou algumas traduções do latim e está trabalhando em uma antologia de textos fantásticos da literatura antiga.
os livros são objeto de culto e fetiche para Arthur Borges, o ardiloso e inventivo protagonista de Os Unicórnios. O mundo acabará num incêndio, acreditavam os gnósticos. As bibliotecas são símbolos do mundo, ou seu resumo, só os incêndios as aniquilam realmente. Neste livro sobre livros, Marcelo Cid conta a história do professor de literatura francesa que perde os 2.634 exemplares de sua biblioteca no incêndio que lavra seu apartamento. Os unicórnios que encimavam a estante são os únicos sobreviventes. Para refazer a sua coleção, ele decide montar uma insólita biblioteca de livros furtados. Ao meu lado, o autor, com as mãos no rosto, dizia entre os dentes: "Mas onde está a porcaria do livro?" Eu era o único que podia lhe responder, mas obviamente não o fiz. O livro estava na minha pasta. Equilibrando sensibilidade e ironia, Marcelo Cid tece uma teia de intertextualidades literárias que abrange desde Oscar Wilde, Rimbaud até os filósofos gregos, criando uma ficção emocionante sobre a devoção à literatura. Eu nasci em Minas Gerais, fui criado na zona rural até os 9 anos e aos 9 eu vim para São Paulo. Sou formado em filosofia. Eu só tenho publicado este romance. Contos também eu já havia publicado, mas eu gosto de publicar contos em antologias ou em revistas dispersas. Eu gosto da ideia de espalhar os contos por aí. Lugar era o proibido. Uma doença que se dobra sobre si mesma e multiplica, redobrando-se quantas vezes mais se pronuncia aquele próprio nome. Lugar, que é o meu romance de estreia, é uma tentativa de confrontar o indivíduo com as histórias que o formaram. Então, o Lugar é uma história de 4 gerações. Começa com a morte do avô, mas a voz dele reverbera no neto. A partir do momento que o neto começa a dar voz a essa voz ancestral do avô, aí eu acho que ele vai provocando a família e essa palavra que está enterrada tem que vir à tona. Eu, pelo menos, escrevo sempre tentando retornar a um lugar da infância. Eu acho que é aquela ideia do paraíso perdido mesmo. Embora não seja a história da minha infância. Lugar e seus colubrídeos, de raízes de gameleira arrancada a tratores, raízes troncos que vão buscar todas fundas, agarradas, tensas, vorazes cobras. Eu já escrevi cerca de 50 livros, né, de contos, de crônicas, de crítica literária e também livros de organização de antologias. Cerca de 5 anos atrás, eu me deu vontade de escrever um romance. O surdo tem então uma de suas raras certezas. É que, se as sereias se dessem ao trabalho de o sequestrar por uns 20 anos, ele poderia voltar sem susto para casa. O personagem principal de Inúteis Luas Obscenas tem uma surdez acentuada e ele queria se exprimir, mas ele era solitário. O livro tem várias metáforas, né? Uma delas é essa, a dificuldade do diálogo humano. É o que acontece com o surdo. Ele foi protagonista de um conto que eu escrevi em 1966, chamado Adamastor. Ele não ficou satisfeito em participar desse conto e pulou para um outro, em 1972, chamado O Renegado. Aí eu pensei que ele fosse parar por aí, mas não, ele retornou neste romance. E aí tomou o romance todo. Eu espero que ele agora tenha dito tudo, né? Preciso descobrir um amigo mudo, ele pensou. Um desses a quem se pode abrir as comportas, dizer tudo sem o risco de contestação. Marcelo Ferroni nasceu em 1974 em São Paulo. Foi editor da Globo Livros, por onde havia lançado o volume de contos Dia dos Mortos. E hoje é editor da Alfaguara, selo de literatura da editora Objetiva. Método Prático da Guerrilha é seu primeiro romance. Existe um autorretrato de Che Guevara por muito tempo mantido em sigilo e visto apenas por alguns biógrafos, tirado em sua rápida passagem por La Paz. Em maio de 2004, o Departamento de Estado dos Estados Unidos libera a transcrição do interrogatório de Paul Neumann, ex-aluno de História da PUC Rio Grande do Sul, realizado em 1967 em um hospital militar na Bolívia por 2 renegados cubanos a serviço da CIA.
Esta é a moldura ficcional deste thriller de espionagem centrado na figura de um Che Guevara amargo, careca e barrigudo. Em Método Prático da Guerrilha, Ferroni põe à prova, com uma pesquisa minuciosa, os métodos preconizados pelo próprio Guerra de Guerrilhas, de Che, e aponta, com algumas doses de ficção, as contradições da prática revolucionária. O pronunciamento de Guevara é enfadonho. Quando termina, acredita ter feito uma brilhante análise histórica. Monge, no entanto, não se impressiona. Eu sou de Belo Horizonte. A primeira história que eu escrevi eu tinha uns 7 anos. E aí, mais tarde, eu participei de uma lista contos. Era uma lista de e-mail que tinha gente do Brasil todo e a gente trocava contos. Isso foi na adolescência. E aí, depois continuei. Poderia relatar meus feitos linearmente do dia 1, quando quebrei a casca do ovo, ou até antes, do momento mesmo de minha concepção, até minha velhice confortável após muito pelejar. O Prosa de Papagaio é um romance sobre uma família belo-horizontina que é narrado pelo papagaio da família, o Louro. O pai da família, o Horácio, é um professor de poesia latina e a mãe, a Silvia, é uma escritora, poeta de vanguarda. O Louro é um papagaio vaidoso, cheio de opiniões próprias, ele se mete a filósofo, a literato, mas ao mesmo tempo, por ser um papagaio ali, ele tem uma visão meio peculiar das coisas que acontecem. Quantas noites não passamos juntos em claro, ele sentado, eu sobre o espaldar da cadeira, lendo algum romance. Com o passar do tempo, a precocidade deu lugar a uma sabedoria um pouco bolorenta, em que as esquisitices proliferam. Tradutor, ensaísta e poeta premiado, Marco Lucchesi volta seu talento para outro gênero e estreia como romancista com O Dom do Crime. Não se assuste, prometo não descrever uma fileira de achaques. Tem urgências maiores. Meu tema predileto? Seios e glúteos. Não posso nem desejo me curar de tal vício encantador. Ao final da década de 1860, Machado de Assis prepara, como de hábito, a edição do jornal Diário do Rio de Janeiro. A morte de uma mulher e o respectivo julgamento mobilizam a cidade. Mais um crime passional no Rio de Janeiro. Um marido tomado pela certeza, sem qualquer comprovação de estar sendo traído, age movido pelo ciúme. Crime que teria inspirado Machado de Assis a escrever Dom Casmurro. Basta de antiqualhas, ficamos pulverulentos com elas, e não preciso aumentar minha antiguidade com outras maiores que me arrancam do diálogo com os medíocres do presente. Em uma narrativa densa e sofisticada que articula ficção e história, Marco Lucchesi tece um romance que transporta o leitor ao encanto das ruas do Rio Antigo, enquanto apresenta as personalidades marcantes da história e da literatura brasileiras à época. Eu estudei língua e literatura portuguesas na PUC, em São Paulo. Depois eu fiz um curso de pós-graduação em roteiro de cinema. Eu já escrevi assim, uns 20 longas-metragens. Talvez desses 20, 7 mais ou menos viraram filme. Né? Nesse tempo aí eu já tinha começado a trabalhar no meu romance, no Perácio. Eu comecei em 96. O Perácio está chegando muito perto de mim e eu começo a escutar umas batidas que vêm da porta da frente. Eu não posso me levantar agora para abrir a porta para falar com seja lá quem for o italiano antissemita que está batendo na minha porta. O Perácio, o relato psicótico, ele tem 2 narradores. Né? Um personagem tem uma sigla como nome, CFD, que eu digo na introdução que eu conheci numa instituição psiquiátrica, onde supostamente estavam internados ex-torturadores da ditadura. E o outro sou eu mesmo. E esse CFD se aproxima de mim, vem falar comigo e conta uma história de um outro interno que não fala, que é o Perácio, do título, e dá a entender que eles são, sim, eles estão envolvidos com operações secretas, mas eles não são agentes da ditadura, mas talvez sejam agentes da KGB. Muitos sonhos que estão narrados no livro são sonhos meus, são pesadelos meus. Os pesadelos podem ser tão enlouquecedores na vida de uma pessoa que o ato de narrá-los passa a ser também enlouquecedor. Eu acho que é por aí que vai o meu romance. E eu percebo que o Perácio encostou sem querer a maleta metálica na minha calça branca e a calça ficou suja de lama, mas isso não me incomoda tanto quanto me incomoda o fato de eu ter certeza de que antes a calça que eu vestia era preta.
Quando eu tinha uns 23 anos, eu estava escrevendo uma história que se transformou num romance que eu lancei em 98. Chama-se Propósitos do Acaso. O meu segundo livro foi lançado em 2001. É um livro de contos que se chama Raiz Quadrada e Outras Histórias. Em 2007, eu lancei um livro chamado Nossas Festas, Celebrações Judaicas. E esse livro, Traduzindo Hannah, eu já venho escrevendo ele há 10 anos. Eu cresci convivendo com judeus que eram os meus avós e tios-avós, e com isso eu ouvi histórias fantásticas. Brasileiros não sabiam odiar. O país era uma afável algazarra, um cortiço hospitaleiro, contanto que as regras, ou a falta delas, fossem acatadas. Traduzindo Hannah é a história de um sapateiro judeu, e nos anos 30, na era Vargas, ele é intimado pela polícia do governo a fazer traduções para a censura postal. E ele, traduzindo as cartas desses judeus, ele se familiariza com os dramas, com as alegrias, com os segredos da sua comunidade e da própria cultura judaica. Acontece que, em um determinado momento, ele se apaixona por uma mulher chamada Hannah, que escreve cartas para sua irmã Gita, e resolve conhecê-la. E a verdade é que a mulher que ele imaginou não condiz com a mulher que ele conhece. E o judeu típico, impregnado de culpas e medos, tradicional intruso na casa alheia, ia se achegando em levas sorrateiras, como um bloco errante que se agrega à folia e mais cedo ou mais tarde ronca a cuíca da Irmandade. Eu estreiei na literatura em 1999 com um romance chamado Os Fios da Memória. Com o meu segundo romance, chamado Sinfonia em Branco, as coisas começaram a acontecer um pouquinho mais depois que eu ganhei com esse livro um prêmio em Portugal. De lá para cá, eu lancei outros 8 livros. Um fenômeno curioso acontece quando você passa tempo demais longe de casa. A ideia do que seja essa casa, uma cidade, um país, vai desbotando como uma imagem colorida exposta diariamente ao sol. Azul Corvo é um livro que eu pensei originalmente sobre amizade, uma amizade entre uma pré-adolescente de 13 anos de idade, um homem de mais de 50. E essa pré-adolescente é uma menina brasileira que perde a mãe e que vai para os Estados Unidos procurar o pai biológico. E o único amigo que ela tem para ajudá-la nessa busca é um cara que lutou na guerrilha do Araguaia. Um livro sobre não pertencimento que, a partir de um determinado momento, deixa de ter importância. De onde vem sua cocaína, a carne do seu churrasco, a madeira ilegal da sua estante? Sua história não é só sua, é minha também. Nosso American Dream. Afinal, a América é um naco de terra que vai desde o Oceano Ártico até o Cabo Horn, não? Eu nasci em Minas Gerais, Araxá. Estou em São Paulo há 40 e poucos anos. Sou ex-publicitário, escrevi 7 a 8 livros. O domingo continua chuvoso, melancólico. Bom dia para morrer. Trovões continuam anunciando a chegada da grande inundação. Meu livro, Minha Mãe se Matou Sem Dizer Adeus, conta a história de um narrador de aproximadamente 80 anos que fez um pacto com a morte. Ele está dentro de uma confeitaria, de um shopping moderno, e esse pacto com a morte é no sentido de ele finalmente escrever um livro com começo, meio e fim. A vida toda ele não conseguiu terminar um livro. E ele fica vendo os frequentadores da confeitaria que estão à sua volta, todos decrépitos. E ele vai falando da morte, da decrepitude, e ao mesmo tempo vai recordando da infância dele, da mãe que se matou sem dizer adeus. Pela serenidade das outras pessoas que estão à minha volta, concluo que o desastre que se aproxima será apenas meu, sob medida para suicidas indecisos. Eu sou filho de pais analfabetos, venho de uma família de agricultores. O meu padrasto me colocou então num colégio agrícola interno e a partir daí já nasceu o desejo de ser escritor. Quero saber no que a publicidade contribuiu para a carreira de escritor. Em nada, ele diz. Ou melhor, ajudou a atrapalhar.
Chá das 5 com o Vampiro. É a história de um jovem que sai do interior e muda-se para Curitiba. No primeiro momento, há um deslumbramento muito grande dele em relação à cidade grande e depois um deslumbramento dele também com os intelectuais, com os escritores. Ele vai criando uma relação muito intensa com esse meio literário, até que ele começa a conhecer as pequenas misérias desse mundo. Então ele passa por um processo de desilusão. Ele nega todo aquele universo do qual ele tanto queria fazer parte. Eu digo que Chá das 5 com o Vampiro é a minha versão das Ilusões Perdidas de Balzac. Esse eu acho que é um grande drama da minha geração e do estado e da região de onde eu venho, que são pessoas que saíram das suas cidades e que não conseguem se encontrar em outros lugares. Você sempre acaba arrumando inimigos, há que eu diz. Alguém tem que dizer algumas verdades de vez em quando. Eu nasci em Belo Horizonte. Eu sou formado em medicina pela Faculdade de Medicina da UFMG. Eu escrevi primeiro o Juca Peralta, que depois eu vou reescrever e é esse livro indicado. Escrevi o Quarto Selo, que é um romance policial sobre a origem secreta da AIDS. E escrevi um livro semi-autobiográfico chamado Uma Vez Ontem. E agora, em setembro, devo estar lançando O Escritor e o Diabo, uma pequena novela. Então aconteceu o assombroso. O rapaz, lentamente, ergueu-se do chão. Liberto da gravidade, elevava-se mais e mais. De braços abertos, levitou até atingir o grande lustre. Eu conheci uma pessoa, ele foi meu cliente, chamado José Peralta Filho, e ele era um caixeiro viajante da Philips. E me contava histórias extraordinárias vendendo aparelhos Philips nos anos 30. A partir daí, eu desenvolvi um romance de aventuras que tinha o título de Juca Peralta. Ele não tem nenhum tipo de moral, ele tem amor, ele tem história, ele tem música e ele tem coisas extraordinárias. Uma espécie alada de plumagem com tons dourados que ali permaneceu flutuando no ar, o falcão de ouro, o bem-amado da verdade. Eu nasci no Rio de Janeiro, onde moro. Eu tenho ganhado a vida como tradutor e professor da rede estadual. Meu primeiro livro eu comecei a escrever aos 23 anos e foi o meu primeiro romance. Agora, no ano passado, fiz O Passageiro do Fim do Dia, que também é um romance. Um espaço de poucos centímetros quadrados, o que obrigava os pés a ficarem muito próximos e não permitia muito equilíbrio quando o ônibus freava ou avançava de repente. No conjunto, ele é uma viagem de ônibus, em todo ele é uma viagem de ônibus, que é o percurso de trabalho para casa. Tentei me concentrar em pequenos fatos ou situações, às vezes detalhes mesmo, pequeninos, que fossem sugerindo, em primeiro lugar, ao personagem principal, mas também, secundariamente, ao leitor, a presença subjacente de um processo que produzem e justificam aquela desigualdade, a distância entre as pessoas, né? A dificuldade de ver os outros como iguais a nós mesmos. O fogo se aproveitava de alguma brecha do tempo atual e se infiltrava por essa falha, buscava aliados para poder voltar com plenos direitos e se estabelecer de uma vez por todas no lugar que queria ter como seu. Carola Saavedra nasceu em Santiago do Chile em 1973 e veio com a família para o Brasil aos 3 anos de idade. Morou na Alemanha, onde concluiu um mestrado em comunicação. Hoje vive no Rio de Janeiro e é escritora e tradutora. Em 2009, recebeu o prêmio APCA de melhor romance pelo livro Flores Azuis. Gravação 1. Barulho de vento e de ondas batendo num rochedo. Pequenas pedras caindo na água. Passos, interrupção, voz. Em Paisagem com Dromedário, a autora conta a história de Érica, uma artista plástica que, exilada em uma ilha remota entre turistas e dromedários, registra mensagens em um gravador. Nelas, reconstitui uma história complexa, que inclui um insólito triângulo amoroso e inquietas experiências estéticas. Karen ria, envergonhada. Karen sempre ria assim, como se o riso fosse algo obsceno. Ela baixava a cabeça, desviava o olhar e ria. Neste romance, Carola atualiza radicalmente o gênero epistolar.
aproximando-o do cinema e do rádio-teatro. Reafirma, assim, o vigor e a originalidade de sua escrita, uma das mais marcantes do atual panorama literário brasileiro. Eu comecei a escrever com 5 anos de idade, e aí por volta dos 7 anos eu comecei a escrever poesia. Eu completei 17 livros publicados, eu venho publicando praticamente um livro por ano. Hoje eu tenho o tempo todo livre só para escrever. A vida é outro lugar, o lado de fora, vontade nenhuma de ver ou de pensar. Meus olhos queimando quero aqui guardados. Bolero de Ravel é a história de um jovem que rejeita a vida normal da maioria das pessoas. Ele diz, isso não quero, que é o caso do adolescente. Os jovens com 30, com 40 anos que ainda vivem com a roupa lavada da mãe, a comidinha da mãe e não querem sair de casa. Todo o drama gira em torno disto. Alguém que não fazia nada era sustentado pelos pais. Os pais morrem, eles tentam se encostar na irmã que é bem situada financeiramente. E aí ela repele. A Laura nunca se move pelo prazer do movimento. Jamais a vi dançar sem algum propósito prático. Seu itinerário é uma linha reta com destino certo, o destino. Eu comecei a escrever muito tarde. E minha carreira começou para valer em 1995, com o prêmio Casa delas Américas. Inscrevi uma coletânea de contos intitulada Fábulas nesse prêmio e dei a sorte de vencer. Livros por toda parte. Em cima das mesas, das cadeiras, dos sofás, estantes por toda parte, na sala, no quarto, no banheiro. O romance Poeira, Demônios e Maldições, os protagonistas são o Fred, que é um bibliotecário, e a Estela, que é a mulher dele, e eles estão vivendo a seguinte situação. A autoridade máxima acaba de proibir a publicação de novos livros, porque o mundo está abarrotado de livros, né? Nesse contexto, começam a surgir edições clandestinas. Então a questão é quem é que está se insurgindo contra a ordem estabelecida. Tem uma questão política muito forte, de repressão política, mas tem uma questão também de repressão da expressão, da poesia. A essência desse livro pode ser resumida numa palavra de ordem. Precisamos poetizar a vida. No universo dos livros e nos livros do universo, os mitos e os fatos históricos se completam e se confundem. É por isso que no universo dos livros e nos livros do universo fica difícil afirmar com convicção o que é verdade e o que é lenda. Eu comecei me autoeditando, criei minha própria editora no final dos anos 90, uma editora que chamava Ciência do Acidente. Eu publiquei 6 livros. São livros de narrativas, romances e 2 livros de poemas. Depois disso eu publiquei por diversas outras editoras. Uma conversa entre irmãos costuma ser a primeira vez que experimentamos em nossa vida a total incapacidade de comunicar de maneira fiel o que sentimos. Bem, do fundo do poço se vê a lua, é a história de 2 irmãos gêmeos paulistanos. Esses 2 irmãos têm trajetórias totalmente distintas. Um deles, que está desaparecido há 20 anos na cidade do Cairo, pede ao outro, através de um cartão postal, que o visite. William é muito masculino, o seu comportamento é violento, enquanto que o Wilson, ele tem um pensamento feminino. Na realidade, eles perdem a mãe no parto e ele desenvolve desde a infância uma obsessão pela figura ausente da mãe. Então, ao longo do livro, o Wilson se transforma em Cleo. Ele muda de sexo. O irmão William não sabe, mas ele está, na realidade, em busca de uma irmã, porque há muitos anos que ela deixou de ser homem. Então, é uma história de busca da identidade, de conflitos, de um amor fraternal que beira o ódio. É a mera constatação do fato de que até mesmo 2 pessoas completamente idênticas guardam consciências absolutamente distintas. Nunca, em nenhuma hipótese, elas se conhecerão verdadeiramente.